Olá, tudo bem? Então, voltando aí às aulas depois da parada da quarentena, vamos voltar a falar sobre demografia, né? Eu indiquei aí um vídeo do Educa PE falando sobre teorias demográficas e hoje vamos continuar com a aula específica sobre o Brasil. Então, começar aqui falando sobre densidade demográfica. Lembrando que os dados que vão ser apresentados aqui não são dados atualizados, né? Fica a dica aí para vocês pesquisarem, estudarem um pouco mais, se aprofundar no assunto e buscar os dados mais atuais. Aqui eu estou aproveitando um aplicativo que é por volta de 2000 e pouco, então seria interessante você procurar dados atualizados. Então o Brasil possui uma densidade demográfica de 21 habitantes por quilômetro quadrado. Claro, essa população não se encontra uniformemente distribuída no nosso território. Onde é que está a maior parte da população brasileira? Como a gente vê aqui na imagem, a maior parte da população brasileira encontra-se na região litorânea. Isso devido ao processo histórico, onde o Brasil foi ocupado, claro, do litoral para o interior do continente, em especial no entorno dos portos e no entorno da atividade açucareira da plantação de cana-de-açúcar. Então foram as cidades foram crescendo em torno dos portos e da atividade de cana-de-açúcar, e atualmente esses portos ainda têm uma importância muito grande. Pra você ter uma ideia, a maior parte do que a gente compra que é importado vem através dos portos, né? Então, as atividades industriais, populacionais, se concentram ainda muito em torno do litoral. Aí no Brasil, grandes concentrações de população encontram-se em São Paulo, Porto Alegre, Recife. Então, a média do Brasil é 21 pessoas por quilômetro quadrado, mas a gente pode encontrar regiões com mais de 200 pessoas por quilômetro quadrado. Inclusive até com muito mais, né? Aquelas regiões das grandes metrópoles onde as populações se concentram em prédios, você vai ter prédios ali que facilmente cada prédio vai ter mais de 200, 400 habitantes por prédio e não por quilômetro quadrado. Vale salientar que o Brasil possui uma população absoluta de 184 milhões de habitantes, hoje um pouco mais de 210 milhões de habitantes, sendo o quinto país mais populoso do mundo, hoje é o sexto, né, sendo ultrapassado aí pelo Paquistão. A população brasileira a gente estuda desde a quarta série, né? É composta basicamente por índios que já estavam aqui anteriormente ao descobrimento do Brasil, descobrimento entre aspas, né, do Brasil, e a gente vai ver lá na frente o quanto esse número indígena foi diminuindo, né? Os brancos, os brancos só chegaram aqui em grandes quantidades. Existem algumas teorias, claro, a gente vai ver também em outras aulas, mas em grande quantidade, essa migração para formar a população brasileira a partir de 1500, a maioria dele porque fomos colonizados por portugueses e portugueses, mas depois de espanhóis, depois franceses e ingleses, em especial alemães e italianos vieram ao Brasil também. E os negros que, em sua maior parte, vieram como escravos, né? Para produção aí da cana-de-açúcar, trabalhar nos canaviais, na plantação. E a gente sabe que, historicamente, a partir de meados de 1500 até a abolição da escravatura em 1888, vieram escravos aos milhares. Inclusive, contribuíram muito para a questão do aumento da população brasileira. A identidade étnica do povo brasileiro vem sendo modificada pela miscigenação cada vez mais aprofundada, complexa entre diversas origens, fazendo com que haja tendência à redução natural da presença de algumas etnias que compõem nosso povo, aumentando o quantitativo de outras. Quanto à composição étnica brasileira,
posso afirmar que, em números absolutos, houve uma diminuição indígena desde o descobrimento até hoje, provocada pela morte em conflitos e pelas epidemias. Então, correto, né? Notem que epidemias não é algo assim tão novo, né? Que ocorrem já há séculos ou desde sempre, mas que é falada e estudada nas últimas décadas, pode dizer assim. Nos últimos séculos, pode dizer assim. Inclusive, o que nós estamos passando hoje se critica muito a questão da China, aquele vírus veio da China e tal. Os portugueses, quando chegaram aqui, trouxeram doenças que os indígenas não tinham. Isso causou várias epidemias. Então, isso também não é nenhuma novidade. Aqui, os brancos que compõem a população brasileira possuem, em sua maioria, origem europeia. Correto. Nesse conjunto, os italianos e alemães formam os grupos mais numerosos na formação étnica brasileira. Então, aqui está correto até essas duas palavrinhas, italianos e alemães. Então, os alemães fazem sim parte da maior parte, mas primeiro portugueses, né? Que foram os povos que nos colonizaram e até hoje são os povos que mais estrangeiros que mais tem no Brasil. Segundo aí espanhóis, para depois virem italianos e alemães que vieram ao Brasil, em especial pós Primeira Guerra Mundial e depois pós Segunda Guerra Mundial. Muitos italianos vieram um pouco antes, alguns conflitos ocorriam ali na Europa e por volta de 1900 e comecinho do 1900 já tinha bastante italiano por aqui. E aqui a população brasileira passa por um processo de embranquecimento, né? Embranquecimento entre aspas, né? Motivado pelo cruzamento entre brancos e outras etnias, diminuindo progressivamente o número de negros e mestiços. Então, embranquecimento não quer dizer que todo mundo vai ficar branco, né? Mas que cada vez mais há essa mistura. Então, aqui também está correto. Imigração. Então, lembrando que nós falamos em sala de aula, aquela diferença, né, entre o que é imigração saída, e imigração entrada. Vou fazer um resumo rápido aqui, né? Como já falei, de onde mais vêm pessoas de fora para o Brasil? Então, primeiro os portugueses e espanhóis, né? Então, os portugueses vinham desde o do Brasil colônia, desde 1500, 1600, mas em especial começo de 1800, chegada da coroa portuguesa e um período ali de grande riqueza da descoberta do ouro no Brasil, a cana-de-açúcar ainda valia muito. Esse foi o período onde mais se vieram portugueses para ocupar o território brasileiro, em grandes quantidades. Né? Espanhóis, também aproximadamente no mesmo período, mas aí notem que essa migração dos espanhóis, enquanto os portugueses se dividiam mais, se distribuíam mais por todo o território brasileiro, os espanhóis já foram mais para a região sul, sudeste, era uma região que já vinha crescendo mais nessa época, nesse período. E como eu falei, italianos, final de 1800, começou a Primeira Guerra até 1914, 15. Então vieram também ocupar a região sul do país. Alemães,
e depois muita gente aí do leste europeu, né? Então são as principais migrações, em especial da Europa para o Brasil. Imigração. Em relação à migração interna, como eu falei, a população brasileira surge basicamente no Nordeste, com a questão da cana-de-açúcar, e a primeira grande migração brasileira é a saída de nordestinos com a descoberta do ouro na região de Minas Gerais, depois na região centro-oeste. Então essa é a primeira grande migração brasileira. Meados do século XIX, a cana-de-açúcar já está decaindo, o café está em alta, então isso é um grande atrativo. Então, mais uma vez, migração no sentido Nordeste, Sudeste. Em 1912, o ciclo da borracha, às vezes um pouco esquecido, mas que levou muita gente, mais uma vez, do Nordeste agora para o Norte, para a região do Acre. Inclusive levou vários conflitos ali devido a essa região, conflito Brasil-Bolívia. Basicamente todo carro no mundo todo, os pneus eram de compostos da borracha trazida, tirada aqui do Brasil, dessa região do Acre. Então desenvolveu muito essa região naquele período. Que pena que foi um ciclo curto para essa região, mas foi um ciclo muito importante. Tanto que nós temos o estado do Acre, basicamente tem origem nesse conflito aí, Brasil-Bolívia, o Brasil conquistando essa região. Uma indenização, uma guerra, mas aí é um ciclo muito importante. Aqui em São Paulo, Minas, devido à expansão da produção do algodão, mas também já o desenvolvimento industrial, o destaque econômico da região sudeste, faz com que muitas pessoas do Nordeste, em especial agora da Bahia, devido à proximidade, vá para a região ali de São Paulo. Eu acho que todo mundo do Nordeste conhece um primo, um tio, alguém que, em especial, da década de 30 até a década de 80, 90, foram tentar a vida na região sudeste, né? E um dos ciclos mais atuais é o ciclo que vai em direção ao norte do país, né? Antes, pela questão da descoberta do ouro, de mineradora, Serra Pelada no Pará, por volta da década de 70. E atualmente essa região aqui, ela é a grande produtora de soja. A agricultura atual, o avanço da agricultura em relação aqui à proximidade com a Amazônia, também atrai muita gente hoje, inclusive do Sudeste. Então, é a primeira vez que a gente vai ter uma migração do Sul-Sudeste para essa região, grandes fazendeiros que vão a, aproveitar aqui o crescimento das margens da periferia da Amazônia e vão migrar em direção a essa região. É o avanço também do cinturão verde, né? Que era a área produtiva do Brasil, que era muito ligada aqui ao litoral, hoje cada vez mais avançando em direção ao Amazônia. Consequentemente, eu tenho também a migração. São os movimentos migratórios da atualidade, né? Basicamente o que eu falei agora. E nas últimas décadas, como já falei também, já está havendo uma migração de retorno, né? Eu falei que todo mundo conhece alguém que viajou para tentar a vida em São Paulo, Rio, na década de 70, 80 até 90. Hoje, devido a fatores como poluição, violência, custo de vida, já existe a migração de retorno, ou seja, muitos familiares ou parentes
voltam para o Nordeste em busca de melhor qualidade de vida. Talvez não no sentido de oportunidade de emprego, mas no sentido assim, né, por enquanto menos violento, apesar que a violência está em todo que é lugar, por enquanto menos poluído, apesar que a poluição está chegando também em todos os lugares. Imigração brasileira, então agora é a saída, né? Então, para onde os brasileiros mais vão? Lembrando que, quando a gente for ver uma aula sobre ciclo econômico, né, a lógica é as pessoas saem do local pior para o local melhor. As pessoas vão em busca de melhor qualidade de vida. Então, ah, quando o Brasil passa por períodos de má fase, como na década de 70, década de 80, você tem uma grande emigração, uma grande saída, como aconteceu nos países pós-guerra, ou até mesmo durante a guerra, que foram destruídos, países da Europa, o próprio Japão, que as pessoas saíram para o Brasil, por exemplo, devido às condições que estavam lá naquele momento. Então, para onde mais os brasileiros vão? Estados Unidos seria aqui a região, entre aspas, mais próxima e país mais rico do mundo. É um grande atrativo na questão de oportunidade, emprego e etc. Na Europa, claro, depois dos Estados Unidos, a Europa é um grande atrativo, em especial a porta de entrada dos brasileiros, claro, vai ser Portugal, né, devido à questão da língua, de facilidade de migração, de visto, de entrada. Mas a gente sabe que existe a União Europeia, né? A partir de que você entrou em Portugal, você consegue com mais facilidade entrar em outros países. Então, apesar de a grande imigração ser Brasil-Portugal, muitas dessas pessoas não se fixam em Portugal e acabam indo para outros países. Em especial, a gente tem a Alemanha, um dos países mais envolvidos do mundo, possui uma estabilidade enorme, e a Inglaterra, que também tem uma economia crescente e uma grande estabilidade. Então, é um local, lugares com grandes atrativos para o mundo todo, né? E o Brasil não é diferente. Fora desse eixo, Estados Unidos e Europa, os brasileiros vão muito para o Japão. Em especial naquela migração de retorno também, né? Muitos japoneses vieram para o Brasil pós Primeira Guerra, pós Segunda Guerra, e isso fez com que houve um maior intercâmbio, né? Brasil e Japão. Hoje, muitos filhos desses imigrantes querem ir para o Japão, querem voltar para o Japão, levar a família. Isso faz com que o Japão seja um dos lugares onde tem mais imigrantes brasileiros. E existe também a migração de países vizinhos, né? Muitos brasileiros migraram para o Paraguai, em especial para formarem grandes fazendas agropecuárias, para plantação de soja, criação de gado, naquela região ali que faz fronteira com o sul-sudeste. Então, o Paraguai é um dos lugares onde mais os brasileiros migram e fixam moradia. Existem muitos brasiguaios, né? São pessoas que falam ali uma mistura do Guarani com o português, devido a essa grande migração. Êxodo rural, né? Assunto muito falado, saída do homem do campo para a cidade, né? Motivado aí, mais uma vez, pela busca de melhor qualidade de vida. Então, à medida que os países vão se industrializando e essa indústria ela se concentra na cidade, esse êxodo rural vai ficando mais forte. Então, isso vai acontecer no Brasil no meado do século XX, né? 1950, 1960, 1970, que o Brasil deixa de ser rural e passa a ser um país mais urbano. Aí, claro, que o Brasil não é como todo
homogêneo, você vai ter grandes diferenças. Como, por exemplo, aqui, ó. O norte é 70% urbano, o centro-oeste vai ser 86% urbano, o sudeste é a região mais urbana do Brasil, vai ter 90% das pessoas na área urbana, o sul 80% na área urbana e o nordeste. Então o norte e o nordeste são as regiões onde existem mais pessoas que ainda vivem no campo, na área rural, sobrevivem, agricultura de subsistência, pequenos sítios, pequenas fazendas. Então é a região ainda mais rural. Em média, o Brasil hoje é mais de 80% rural do que urbano. População por etnia, ou raça, ou etnia. Hoje o termo mais utilizado é etnia, né? Então a gente nota o seguinte, que no Nordeste as pessoas existe ainda um grande preconceito, estão vivendo um momento aí bem complicado, onde o preconceito chama muita atenção e cada vez mais ele tenta resolver isso e existem alguns conflitos, aí protestos, mas isso expressa aqui, ó. A população brasileira, em especial no Nordeste, acredita-se que 70%, 60 a 70% é de negros. Mas na hora de uma pesquisa, muitos se dizem pardos ou outros. O que seria outros, né? Não existia esse outros. Então no Nordeste, a imensa maioria se diz outros. Claro que esse outros está aqui, ó, entre a população negra e parda, né? O que a gente vai notar no Brasil? Vamos resumir. Quanto mais norte e nordeste, a população mais negra. Em especial o nordeste, devido aí à questão histórica que já falou da cana-de-açúcar, da chegada dos negros, que se fixaram aqui em 1600, 1700, 1800. Quanto mais para o sul do país, mais vai aumentando a população branca, devido àquela migração que já foi por volta de 1800, 1900, onde o sudeste já era a região de destaque, já havia 1930, 50 produção industrial. E também a fatores climáticos, né? Os europeus se adaptam melhor, claro, ao clima do sul, do sudeste, interior. Então isso faz com que, quanto mais para o sul, mais a população branca. Quanto mais para o norte, mais a população negra e outros, né? Então, isso é uma característica do Brasil. Então, mais uma vez aqui a densidade demográfica, mostrando aqui que quanto mais para o litoral, maior a densidade demográfica, mais de 100 pessoas por quilômetro quadrado. E quanto mais afastado do litoral, menor essa densidade demográfica, ou seja, menor a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Inclusive, nós temos até alguns vazios demográficos, né? São regiões onde tem quase ninguém. A Amazônia, a região central da Amazônia, é um vazio demográfico. Parte do sertão nordestino, das regiões mais áridas, também vazios demográficos. Aqui foi uma questão, não lembro, mas já foi questão de vestibular, de concursos, Enem, etc. Uma dessas provas. Então aqui tem uma tabela com percentual de habitantes e aqui, aliás, aqui o tamanho, né? E aqui a quantidade de habitantes, população. Então aqui não é decorar, pessoal, não é para decorar, né? Então todo mundo sabe, né? Em relação ao território, qual a maior região do Brasil? Então, região norte.
Então aqui, ó, 45% do território brasileiro. Então aqui você já mata maior território brasileiro, maior região, norte. Aí, qual é a observação? A maior região tem uma das menores populações. E isso a gente sabe também, né? Que a floresta compõe a maior parte do território. Você tem ali algumas regiões com alta densidade, como Manaus, por exemplo, Belém, onde se concentra parte da população. Onde é que tem a maior população brasileira? Outra coisa que todo mundo sabe também, né? A maior população, a maior parte da população brasileira hoje se concentra na região sudeste. Então, a maior parte da população, região sudeste. O que é que você observa aqui? Uma das menores regiões tem a maior população. Então, isso significa uma alta densidade demográfica na região sudeste. Qual a menor região brasileira? Então, a região sul tem a menor extensão territorial. E tem uma população mediana, né? Aqui. A dúvida ficaria entre Nordeste e região Centro-Oeste, que são regiões que têm praticamente o mesmo tamanho. Só que entre Nordeste e Sudeste, quem tem mais pessoas? Aí é o Nordeste. É uma região que tem uma consideração populacional maior. Enquanto no Sudeste, que tem basicamente o mesmo tamanho, você tem menos cidades, menos concentrações populacionais e mais monocultura, grandes fazendas, grandes territórios ocupados por soja, por trigo, por fazenda de pecuária e assim por diante. E já o Nordeste você vai ter cidades como Recife, João Pessoa, Salvador, que são grandes concentrações populacionais. Aqui rapidinho, né, a gente viu que existe uma lógica dentro do ciclo demográfico, onde os países ou o mundo passa por fases. Então a primeira fase, natalidade alta, mortalidade alta, nenhum controle em relação à natalidade e grandes dificuldades em relação à medicina, à saúde. Então você vai ter uma grande mortalidade. No mundo, em especial pós-revolução industrial, com a melhoria na tecnologia, avanço na medicina, medicamentos, vacinas, população mais urbana, maior acesso a questões de higiene e questões tecnológicas, aí houve uma diminuição da mortalidade. Quando eu diminuo a mortalidade, a consequência vai ser um crescimento rápido da população ou explosão demográfica. Né? E a terceira fase, essa fase é a fase vivida pelos países desenvolvidos, e o Brasil se encontra em desenvolvimento, você vai ter uma diminuição agora da natalidade. Então é um fator que ocorre naturalmente por vários fatores, né? A mulher inserida no mercado de trabalho, o custo de vida alto, alguns controles de natalidade, direto ou indireto, né? Ou seja, explícito, ou o país indica quantos filhos, ou a população naturalmente começa a diminuir o número de filhos devido a outros fatores, né? Então, no Brasil está ocorrendo a diminuição da natalidade. O Brasil estaria nessa fase aqui. E aqui é a pirâmide etária, né? Então, a base de uma pirâmide representa o número de jovens, o corpo da pirâmide seria a população adulta, e o topo ou cume o número de idosos, população mais velha. De um lado, você pode ter o número de homens, de outro, o número de mulheres,
Então a gente vê que a gente pode ter três tipos de pirâmide. Uma pirâmide de um país desenvolvido, de um país subdesenvolvido e de um país em desenvolvimento. Aqui tem dois exemplos. Então, país subdesenvolvido. Qual é a pirâmide? Essa aqui. Por quê? Alta taxa de natalidade, grande número de crianças, e é uma pirâmide que vai afunilando rapidamente. Isso aqui é alto índice de mortalidade e pouca gente chega a ser idoso, ou seja, a pirâmide afunilada, com pouca gente no topo. País subdesenvolvido. Já um país desenvolvido, você nota que ela é mais homogênea, ela não vai afunilando, ela não afunila rapidamente. O número de jovens é parecido com o número de adultos. E ela só vai afunilar a partir de que vai chegando cada vez mais ao topo. Mas mesmo assim você nota um grande número de pessoas no topo da pirâmide. Uma característica interessante é que na maioria dos países existem mais mulheres idosas do que homens, né? E isso muitas vezes é explicado porque as mulheres procuram mais se cuidar e vão mais ao médico com uma frequência maior. Isso acontece na maioria dos países. Então isso aqui seria a pirâmide de um país desenvolvido e aqui o de um país subdesenvolvido. E aqui seria um país desenvolvido, pode ver que é igual a de cima, só que passou por guerra. Isso aqui poderia ser a pirâmide da Alemanha, do Japão, da Inglaterra. Aí o que aconteceu? Você tem uma diminuição, só que de um lado só. Então a maioria das pessoas que vão para a guerra são do sexo masculino, jovens do sexo masculino. Aí tem um buraco nessa pirâmide aqui. Ó. Então essa é uma pirâmide de um país desenvolvido e passou por guerra. E aqui a pirâmide do Brasil, que vai representar a pirâmide de um país em desenvolvimento. Então aqui é a pirâmide do Brasil na década de 80, claramente um país subdesenvolvido, alta taxa de natalidade, afunilando, alta taxa de mortalidade, poucas pessoas no topo. E aqui o Brasil em desenvolvimento. Então qual é a principal característica? Ela vai afunilando na base agora. Ela vai diminuindo o número de crianças, o número de jovens. Então isso representa a baixa taxa de natalidade. A natalidade vem diminuindo. E o topo vai enlarguecendo, ou seja, alta expectativa de vida, aumenta o número de idosos. Então essa é a dinâmica atual do Brasil. Está havendo a diminuição da sua base e o aumento do topo, caracterizado pelo número de idosos. É também a característica de um país em desenvolvimento. Aqui, ó, população indígena. Foi o que eu falei lá no começo, que é mostrar dados aqui. Acredita-se que em 1500 a população indígena no Brasil era em torno de 3 milhões de indivíduos. Então, ao longo do ano, epidemias, conflitos, fez com que hoje nós só temos aproximadamente 300 mil indivíduos, ou seja, 10% do que era. E olha que esse número eu acho que está até exagerado. Né? Hoje deve ser bem menos. Então, quando você vê no jornal falando ali sobre a questão indígena, é interessante a gente imaginar, pensar um pouco sobre isso, né? O quanto eles eram e o quanto eles são hoje. O território que eles ocupavam e o território que eles ocupam hoje. Então, é uma questão bem polêmica, questão de território, de reserva indígena, mas que deve ser refletido sobre isso aí. E um exercíciozinho para a gente encerrar, né? A base de uma pirâmide etária indica o quantitativo de... Então, o idoso é o topo, adulto é o corpo e jovens é a base da pirâmide. Êxodo rural, migração campo-cidade.
ou cidade e campo? Campo, cidade. Né? Saída do campo para a cidade. Região mais populosa do Brasil é a região Sudeste, em especial o estado de São Paulo, depois Rio de Janeiro e Minas Gerais. Não pode ser considerado um movimento migratório da atualidade. Então, migração dos profissionais liberais de grandes metrópoles para cidades de médio porte, essa é uma migração atual, né? Aqui na nossa cidade a gente tem aí a presença de hoje de fábricas como Sadia, como a fábrica de chocolate, Crash Foods, que trouxeram do sul-sudeste muitos profissionais que vieram ensinar as pessoas aqui a trabalhar com máquinas diferentes, que foram trazidas dessas regiões ou até de fora do país. Isso é só um exemplo, né? Então, migração de nordestinos e paulista para a área mineradora. Claro que existe, né, esse tipo de migração, só que em pequena quantidade, né? Não é uma grande migração da atualidade. Isso aí foi, em especial, na descoberta do ouro em Minas Gerais e depois em Serra Pelada, no Pará. Então, a migração não é atual. A fase do ciclo demográfico indica que o Brasil vem apresentando uma alta taxa de natalidade? Não, né? O Brasil já passou por isso. O Brasil. A gente observa, né, que as famílias hoje são bem menores. Antes era 10 filhos, 8 filhos. Hoje é 2, 3. A natalidade diminuiu. Uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. Então, apesar de algumas pessoas, os alunos sempre me questionam, a taxa de mortalidade ela vem diminuindo. Em especial, mortalidade infantil, por exemplo, o acesso hoje à saúde, a postos de saúde, pré-natal, fazem com que a mortalidade venha diminuindo, em especial mortalidade infantil. Então, baixa mortalidade e redução da taxa de natalidade. Professor, o senhor está dizendo que morre poucas pessoas no Brasil? Sim, aí porque eu vejo tanta morte nos jornais, talvez a morte por violência, talvez a morte por tráfico, talvez a morte banal, que ainda choca, esteja até aumentando. Mas em regra geral, no todo, você considerar que as pessoas morriam por epidemias com maior quantidade, apesar que a gente está vendo aí do coronavírus, se isso fosse no passado, essa mortalidade deveria ser muito maior. Antes as pessoas morriam de sarampo, de tuberculose. Então, quando você somava tudo isso, o número de morte natural era bem maior no Brasil do que é atualmente. O principal fator que impulsionou a vinda de negros africanos ao Brasil, trabalho escravo na lavoura. E por hoje é só, pessoal. Bom estudo, boa revisão. Semana que vem estamos juntos novamente. Até mais. Tchau.